Oi, galera! Sejam bem-vindos à primeira live que a gente está realizando pós a abertura cultural do Conexões Livres. Conexões Livres é um projeto que a gente vem desenvolvendo de executar algumas lives sobre temáticas que a gente considera pertinentes e urgentes de serem discutidas. E nesse Setembro Amarelo, nada mais justo do que a gente se engajar com o assunto sobre suicídio e prevenção do suicídio. A gente está aqui hoje para conversar sobre isso, conversar sobre saúde mental e LGBTfobia, né? O que a LGBTfobia produz dentro desse contexto. Eu sou Iô, historiador, ilustrador. Eu trabalho com campanhas de conscientização ao suicídio desde 2018 e eu estou aqui com a Giovana. Pode se apresentar, Giovana? Tudo bem? Boa tarde. Tá? Eu sou Giovana, né? Como vocês falaram, sou professora na rede municipal de língua portuguesa, sou psicóloga também, especialista em psicoterapia comportamental e em políticas públicas de gênero e raça. Eu vim aqui hoje para a gente poder conversar nesse domingo à tarde sobre uma questão extremamente importante, certo? E eu já inicio querendo parabenizar também o coletivo por trazer em um dia tão assim que a gente acha que é muito leve, né? Trazer essa questão para a gente já pensar o mês de setembro e pensarmos durante muito tempo sobre essa questão da prevenção do suicídio e da relação com a LGBTfobia, certo? E eu Uhum. espero que muita gente possa participar e mandar perguntas para nós. É assim, por favor, para a gente poder desenvolver Isso, bem legal. toda a discussão aqui. Então, interajam, por favor. Inclusive, convite para vocês curtirem e seguirem as nossas redes sociais, porque com a pandemia é onde a gente vem desenvolvendo a maior parte das nossas atividades. Então, se você tem interesse de acompanhar o que a gente vem desenvolvendo, ou até mesmo de participar do coletivo, é bem interessante e legal que você siga a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, aqui no Facebook, a gente tem um canal no YouTube também, a gente está em todo lugar. E para começar essa conversa, eu queria levantar o ponto de que esse é um problema muito maior do que o que a gente normalmente encara como sendo. Então, ao longo de um ano, a média é que mais ou menos 800 mil pessoas cometam suicídio. Se a gente pegar um acúmulo, né, dos últimos anos, de 800 mil todo ano, a gente tem um número que é próximo das mortes que acontecem em catástrofes, em guerras. Só que o nosso grau de comoção com o suicídio é muito diferente, porque a nossa relação com o suicídio é uma relação de tabu, uma relação de assunto proibido, de um assunto que a gente não pode tocar, que a gente não pode falar, com muitos mitos, muitas mentiras em cima desse assunto que dificultam a nossa comunicação. Isso é um problema porque o silêncio sobre o suicídio é um elemento que ajuda a produzir o suicídio. Se a gente não fala sobre esse assunto, a gente dificilmente vai conseguir criar espaços seguros para que as pessoas que estão sofrendo se sintam confortáveis para desabafarem, para buscarem ajuda com amigos, com família, ou ajuda médica especializada também, que é muito importante da gente tocar. E para o recorte que a gente quer trazer hoje na nossa conversa sobre LGBTfobia, eu queria trazer um grande mito, né, uma grande imprecisão que existe quando a gente conversa sobre o suicídio, que é a questão sobre o suicida, né, o suicida não, a pessoa que vem a óbito por suicídio ser encarada através de um juízo de valor. A pessoa que se matou porque era muito corajosa, ou porque ela era muito covarde, ela não aguentou lidar com o sofrimento da vida. E eu acho que quando a gente pensa em LGBTfobia, é muito importante a gente desmontar esse mito logo de cara, de entender que o suicídio é um problema, ele é um fenômeno social multifatorial, nunca existe uma causa única para o suicídio, são sempre vários elementos que se combinam e que culminam nesse fim trágico, e eu pesquiso sobre suicídio a partir de um outro campo do conhecimento, eu estudo sobre isso dentro da sociologia, e a Giovana é psicóloga. Então, acho que aqui dentro da live eu vou até usar esse espaço para tirar as minhas próprias dúvidas. Então, assim, Giovana, como você poderia explicar para a gente do porquê que o suicídio não é, de forma alguma, um ato de fraqueza, um ato de covardia? Por que é impreciso, incorreto, insensível a gente realizar
um juízo de valor sobre um acontecimento que é tão horrível e que marca as pessoas que ficam para trás, as famílias enlutadas e toda a sociedade, a comunidade do qual aquela pessoa fazia parte, e tratar esse assunto fazendo esse juízo de valor é algo tão destrutivo para as pessoas que ficam aqui e para as que já estão sofrendo. Muito bem, ótima introdução, né, para o nosso bate-papo aqui, muito bom mesmo. Primeiro, suicídio, a gente considera dentro da psicologia e da saúde um problema de saúde pública, certo? Então, isso precisa, essa questão da prevenção do suicídio, de nós abordarmos o suicídio de maneira responsável e de maneira correta, isso é uma forma também da gente prevenir o suicídio, certo? Por isso, o suicídio precisa estar incluído em questão de políticas públicas, de saúde também. Hoje ainda existe essa questão, como você falou, do tabu, certo? Nós achamos ainda, e tem muita gente que pensa que o suicídio é uma questão que deve ser individualizada, porque a gente vive numa sociedade que é assim mesmo, que procura individualizar as questões. Então, se a pessoa se matou ou tirou a própria vida, né, é porque o problema estava unicamente com ela. Isso nos impede de ver o suicídio a partir de uma visão macro, né, por uma visão multifatorial, como você falou. E pensarmos que a questão do suicídio ela é unicamente de uma pessoa, isso inviabiliza qualquer tipo de aproximação que a gente possa ter com outras pessoas também, para que a gente possa falar sobre isso, discutir sobre isso. Continuarmos com essa perspectiva de que suicídio é só do fulano, só da fulana, só de alguém, isso é só fulanizar a questão do suicídio, só vai fazer com que esses índices possam aumentar ainda mais, porque o suicídio vai se tornando cada vez um tabu maior, né? Vai sendo silenciado e essas pessoas também vão sendo silenciadas, porque elas acreditam que se elas falarem algo, se elas expuserem o que elas pensam, né, sobre a própria vida e sobre esse desejo que elas têm de tirarem a própria vida, isso vai fazer com que algumas pessoas possam apontar o dedo para ela, possam dizer que ela é uma pessoa fraca, que ela é uma pessoa que, por exemplo, não tem Deus no coração, a gente ouve muito isso, né, que falta um pouco mais de oração na vida daquela pessoa. Bem, eu penso que se a gente vive numa sociedade extremamente individualizada, né, que toma tudo como uma questão de culpa, de responsabilidade para o próprio sujeito, a gente tem que também ouvir essas pessoas. Se a gente pensa em fazer algo, em prevenir, né, em produzir cada vez mais políticas públicas e espaço para discussão sobre esse tema. A gente tem que desfulanizar o suicídio, certo? Porque dessa forma a gente vai ter uma outra perspectiva sobre esse fenômeno que é também social, político, econômico, isso que é multifatorial. Então, não é uma questão de fraqueza de alguém, de falta de oração, de falta disso ou falta daquilo. Existem questões envolvidas na vida daquela pessoa que fazem com que ela chegue ao ponto de pensar em tirar a própria vida. Tá? Você estava comentando aí e eu acabei parando para ver um outro lado desse mito que ocorre do quem se matou ou veio a óbito por suicídio é uma pessoa que era covarde, que não aguentou lidar com os problemas da vida. Mas também existe uma face da glamour, do glamour em torno desse problema, sobretudo quando a gente olha para suicídios de celebridades. A mídia costuma trazer essa atmosfera de glamour que é muito perigosa, né? Que é o que a gente chama de efeito Werther, né? O efeito contágio, que é quando essa abordagem midiática do suicídio acaba elevando a taxa de suicídio, né? Gerando uma aproximação entre quem lê aquela notícia e a pessoa que veio ao óbito por suicídio. E essa glamorização que às vezes ocorre em torno não só do suicídio, mas da complicação em torno da saúde mental, eu acredito que ela se relaciona muito com essa individualização de todos os problemas que são coletivos, porque ela vem do mesmo lugar da meritocracia, onde todo mundo é responsável pelo próprio sucesso e, portanto, pelo próprio fracasso também. Então, se a sua vida vai mal e você não se sente bem, é culpa sua, você não se esforçou o suficiente, e aí a gente acaba caindo num lugar muito equivocado de entender
que o suicídio ele é uma escolha, uma opção, que quem vem a óbito por suicídio estava plenamente capaz de escolher o que ia fazer com a própria vida, inclusive retirá-la. E eu acho que isso é um entendimento tão cruel, um entendimento tão desumano do que é esse problema, e eu acho que é isso. Acho que o nosso senso de convivência, ele é comunitário por si só. Né? Por incrível que pareça, nós sobrevivemos comunitariamente ao longo desses milhares de anos. Só que a individualização é um resultado direto da desumanização desses problemas. E aí, quando a gente traz para o contexto da LGBTfobia, isso fica tão tão visceral, porque eu acho que é a demonstração mais cruel de violência possível, que é quando todas as manifestações possíveis de LGBTfobia tentando te matar falham, e aí a última etapa possível é quando ela faz com que você queira tirar a sua própria vida. E é nesse sentido que eu discordo muito quando algumas pessoas falam de suicídios de pessoas LGBTs como sendo assassinatos. Ah, a sociedade matou essas pessoas, então é um assassinato, não um suicídio. Eu acho que isso tira um pouco do peso, gente. É suicídio, sim. Isso não significa que seja menos grave. Muito pelo contrário, eu acho que chega a ser uma faceta muito mais cruel, né? A sociedade querer matar a gente é uma coisa, agora a sociedade nos adoecer ao ponto da gente querer se matar é uma face muito mais profunda desse problema que a gente tem que olhar para ele de maneira coletiva, porque esse problema ele é produzido coletivamente, né? O suicídio ele é consumado no âmbito privado, mas ele é produzido coletivamente. E quando a gente diz que é um fenômeno social, não é só para dizer que é um problema complexo, um problema complicado, é para responsabilizar a sociedade, o modo como a sociedade está organizada em cada um desses óbitos. É basicamente isso, né? A gente tem que pegar esses números para a gente, quando eu falo que tem 800 mil pessoas se matando por ano, é um problema nosso, sabe? O suicídio é um problema de todo mundo. Não é algo que só psicólogos e psiquiatras deveriam estar falando, porque isso acaba estigmatizando muito também a discussão, porque tudo cai no campo da patologia, do diagnóstico, e que quem se mata é louco ou alguma coisa nesse sentido, sempre nessa linha da patologia, da doença. E aí a prevenção ela acaba se concentrando na diminuição do sofrimento de quem está pensando em se matar. E, evidentemente, isso não é ruim, diminuir o sofrimento dessas pessoas é algo necessário, a gente precisa fazer isso, e o trabalho da psicologia em torno disso é evidentemente necessário, mas se a gente só se foca nisso, a gente administra cuidados paliativos e aí a gente não consegue seguir em frente no que diz respeito a esse problema. E aí, voltando um pouco mais para a questão LGBT, algo que eu venho tentando olhar um pouco mais pela visão da psicologia, né? Como eu falei, eu estudo isso a partir de outro campo do conhecimento, é a questão da autoestima. Porque enquanto eu venho estudando sobre o assunto, eu percebo que a manutenção da autoestima, ela costuma ser um fator de proteção, né? Então, você manter uma autoestima saudável costuma ser um contexto ali social que faz com que o indivíduo esteja mais afastado do suicídio. No entanto, quando a gente coloca a LGBTfobia no meio desse bolo, a autoestima desses indivíduos ela é despedaçada. E eu acredito que a gente consegue ter uma visão melhor do que a LGBTfobia faz a nível social, né? Então, dificuldade de conseguir um emprego, não ter aceitação da família, não conseguir acessar determinados espaços. A gente consegue visualizar isso um pouco melhor. Agora, psicologicamente, o que a LGBTfobia faz com o indivíduo é algo que eu queria muito saber o seu ponto de vista como psicóloga sobre o que a LGBTfobia é capaz de fazer com o senso próprio de valor que uma pessoa tem, né? Por mais que isso não seja uma regra, todos os LGBTs vão reagir a isso da mesma forma? Não, não é isso. Cada um vai ter uma história, cada caso é um caso. Mas eu queria saber, do seu ponto de vista, enquanto psicóloga, como que a LGBTfobia é internalizada e qual é o impacto disso na autoestima de uma pessoa LGBT e uma posterior possível ideação suicida. Muito bem, Hugo. Essa questão da LGBTfobia, né? Bem, a gente vive em uma sociedade, né, que é indiscutivelmente LGBTfóbica,
certo? Imagina o que é para um jovem, por exemplo, quando ele começa a perceber, né, que a maneira dele ser, de estar no mundo, aquilo que ele é, não é aceito, né, socialmente, não é aceito pela família, não é aceito pela comunidade, muitas vezes, que ele vive, não é aceito nos lugares onde ele vai. Isso, claro, vai minando a autoestima dele, né? Isso vai minando a autoconfiança dele. Isso vai minando a forma como ele se vê no mundo, a tal ponto que ele pode chegar, sim, isso é um dos fatores, certo? Como você mesmo falou lá no início, suicídio é algo multifatorial. Agora, é inegável que LGBTfobia causa sofrimento, certo? Causa um sofrimento muito grande a partir do momento que a pessoa se vê em um mundo que não aceita como ela é, que não aceita que ela se vista, que ela seja, que ela esteja no mundo, certo? E que o único padrão aceito é o heteronormativo, certo? Precisa que você seja heteronormativo e cisgênero, né? Se não for, você logo não é que não seja aceito, mas sim, é que não seja aceito. Você não vai ser aceito no mundo da maneira como você se põe no mundo. Isso gera um sofrimento muito grande. Um jovem que começa a se perceber como tendo um corpo, como tendo uma orientação sexual, como tendo uma identidade de gênero que não é aceita socialmente, isso vai causar extremo sofrimento, certo? E para ele, ao longo da vida, se ele não tiver apoio da família, se ele começar a ter dificuldade para ser aceito na escola, que a gente sabe que a escola é uma instituição que pode ser, né, ela faz parte da sociedade e, consequentemente, ela sim é LGBTfóbica, e por isso que a gente precisa de projetos na escola contra o bullying, certo? Para que pessoas, principalmente trans, sejam aceitas na escola, né? E a gente tem casos de alunos que são homossexuais e que também não são aceitos. Por quê? Porque o homossexual, se ele tem vamos dizer assim, como falam na escola, se ele não tivesse, for homossexual masculino, e ele não, como dizem, não dá na pinta, a escola aceita e a sociedade aceita de maneira geral. Mas desde o momento quando ele tenta ser aquilo que ele é, aquilo que ele gosta, aquilo que ele, né, a maneira como ele se vê, ele talvez comece a ter trejeitos, modos de ser, de estar, que sejam mais femininos, ele passa a ser menos aceito. Isso é, quando ele começa a ter visibilidade, ele passa a sofrer toda essa carga negativa da sociedade. Certo? Não que ser homossexual, bissexual, né, transexual seja negativo, mas a sociedade ainda carrega muito essa questão do estigma, né, de dissidências sexuais que a gente fala. E sim, por trazer imenso sofrimento, principalmente para jovens, para crianças que começam a tentar se descobrir, a tentar conseguir espaços no mundo, isso causa sofrimento, e muito, né? E não é mimimi, a gente tem que parar de achar que o sofrimento do outro é mimimi, ou até de descaracterizar, como você falou, o suicídio como sendo assassinato da sociedade. Não, é suicídio. Né? Aquela pessoa sofreu tanto, certo? E que ela passa a se ver como uma pessoa que não pode nem sequer ter vida para estar no mundo, né? Para ser aquilo que ela é. Né? E a gente precisa, por isso, falar cada vez mais para a gente não achar que a questão de LGBTfobia é frescura das pessoas, né? É mimimi. Não, isso é fato, isso é real, e a gente precisa encarar isso. Tá? Até mesmo porque, se a gente diz que nós somos, vamos dizer assim, nós militamos também em prol da saúde mental da população, em prol de uma saúde coletiva que busque também a prevenção do suicídio, a gente tem que pensar também nesses sofrimentos específicos, certo? De grupos sociais e principalmente das pessoas LGBT que passam por esse sofrimento específico, né, em virtude da orientação sexual e da identidade de gênero delas. Algo que você falou agora no final me lembrou que a Organização Mundial da Saúde categoriza a população LGBT, entre outras populações, como populações encarceradas, povos originários, imigrantes, etc., como grupos de risco, né? Então,
são grupos populacionais que estão mais próximos do suicídio do que o resto da população. E quando eu penso que a população LGBT é um grupo de risco, acho que algo que tem que ficar claro é que isso não é uma questão inerente ao indivíduo, não é uma coisa inata. LGBTs não nascem com uma porcentagem maior de suicídio, isso não é genético, isso é social. Sabe? A sociedade ela está produzindo estresse nessas pessoas e produzindo sofrimento nessas pessoas. Os grupos de risco estão em risco por quê? E se a gente, de novo, só se concentra na lógica do diagnóstico, da patologia, a gente vai se concentrar em diminuir o sofrimento dessas pessoas, ao invés de se questionar do porquê que elas foram colocadas numa situação de vulnerabilidade social, em primeiro lugar. E aí, cuidados paliativos não resolvem o problema, a gente não consegue chegar na raiz do que está causando aquilo ali. E aí, quando você deu o exemplo, né, de adolescentes, né, meninos que são gays e têm um trejeito mais afeminado na escola, algo que me faz perceber como que a luta LGBT, ela não tem como a gente dissociar o movimento LGBT do movimento feminista, é da gente pensar que o que está produzindo a LGBTfobia é o machismo, é o patriarcado. E aí, quando a gente olha para diferentes expressões de violência contra a comunidade LGBT e todos os indivíduos que a compõem, a gente vai ver sempre o machismo se manifestando nessa violência. Contra homens gays, ele vai se manifestar de uma maneira, contra mulheres lésbicas vai se manifestar de outra, contra a população trans e travesti vai se manifestar de outra, mas é machismo, é patriarcado. E aí, quando a gente olha até para a população que não é LGBT, quando a gente pensa em homens cis heterossexuais, são os homens que estão se matando mais que as mulheres. Aqui no Brasil, homens se matam cerca de 4 vezes mais que as mulheres, se não me engano. Né? E aí, eu poderia simplesmente dizer que isso acontece porque eles têm predileção por métodos mais violentos. Ah, por que homens se matam mais que mulheres? Porque escolhem métodos mais violentos. Mas só dizer isso não chega na raiz do problema. A gente, de novo, cai muito na individualização de um problema que é coletivo, como você disse. E aí, o que eu queria conversar com você, da gente discutir agora, é sobre a relação de suicídio com masculinidades. Suicídio e machismo, porque o que está acontecendo é a gente ter um estabelecimento do que significa ser homem, e, portanto, o que significa ser mulher, e são significações que não estão encontrando correspondência na realidade, e arrisco dizer que nunca encontraram, porque quando a gente pensa, né, num papel hegemônico masculino, que é o cara forte, que não pode chorar, o cara que é o provedor da casa, ele que vai pagar todas as contas e colocar comida na mesa, a gente olha para a situação concreta e real, o que a gente vai ter é um modo de produção, por exemplo, que vai necessitar que parte da população esteja desempregada. E aí o desemprego, que é um fator de risco para o suicídio, entra nesse match da masculinidade tóxica com o desemprego, e aí tudo começa a ir se conectando de uma maneira que, quando eu jogo essa pergunta para você de se suicídio tem a ver com machismo, é da gente pensar e tentar argumentar aqui que, se a gente quer pensar em prevenção do suicídio, a gente tem que pensar em abolir todo tipo de opressão, seja ela fruto do patriarcado, seja ela fruto do capitalismo, a gente tem que esfacelar todas essas opressões, porque, do contrário, não existe prevenção do suicídio que se sustente. Perfeito, Ion. E aí eu fico pensando numa sociedade que a gente vive, né? Extremamente individualista, né? Focada no produtivismo. A gente vive numa sociedade capitalista que é focada nisso. Como que nós, como homens e mulheres, né, que temos um corpo, como que nós respondemos a tanta demanda, né, de uma sociedade que só aponta o dedo e diz você isso, você aquilo, você tem que ser o melhor, tem que ter o corpo assim, tem que ter o corpo, né, do macho, do homem, tem que ser o corpo da mulher, que vai ter que ser a reprodutora, tem que ser... E corpos e maneiras de estar no mundo, de ser e de estar, diferentes dessas masculinidades, dessas feminilidades, não são aceitas, certo? E são tidas como improdutivas, certo? São tidas como fracas, são tidas como corpos que podem ser substituídos por outros.
E logo, se essas pessoas tiram a própria vida, bem, né? O problema foi com ela. E a sociedade não consegue perceber que existe uma questão social, né? Que existe uma questão que é nossa, de todos. Como eu falo sociedade, é porque eu me incluo nisso. Isso quer dizer, qual a nossa responsabilidade diante dessa sociedade que a gente tem uma série de opressões, uma série de formas de contestar múltiplas dissidências, múltiplas formas da gente se comportar, de ser, de estar, de pensar, certo? Temos que ser sempre produtivos, sempre fazendo algo, a gente não pode ficar doente, né? E o quanto que isso gera de sofrimento em nós. Enquanto essas opressões elas existirem, isso vai continuar provocando suicídio, né? A gente vai viver numa sociedade em que os corpos vão ser matáveis e vão ser suicidáveis, vamos dizer assim, e nós vamos continuar tendo masculinidades que são extremamente prejudiciais a todos, inclusive para os próprios homens. Então, quando você cita que os homens eles conseguem tirar a própria vida 4 vezes mais do que as mulheres, vamos dizer assim, e que eles usam meios mais letais, a gente acredita que esse é o único fator, certo? Mas aí a gente precisa pensar o que faz, né? Quais são vamos dizer, qual a ideologia da nossa sociedade que faz um homem ter mais acesso aos meios letais do que as mulheres e de usar contra ele mesmo em determinadas situações, em que talvez ele não possa sequer chorar, né? Em que ele não pode sequer dizer que ele se sente mal, porque isso vai ser mal visto pela sociedade. Isso não vai ser aceito socialmente. Eu penso que um primeiro passo para nós seria a gente escutar um pouco mais as dores das pessoas, de maneira geral, certo? As dores das pessoas com as suas especificidades também. Isso significa que quando nós atendemos e ouvimos pessoas que são LGBT, QI+, nós devemos considerar todo esse sistema de opressão que incide sobre elas, certo? Que não considera o jeito dela olhar, o jeito dela ser, o jeito dela amar, o jeito dela se comportar de maneira geral, que passa a ser estigmatizado, que passa a ser visto como fraqueza, como escolha, como se fosse só uma questão de escolha, né? E mesmo que fosse de escolha, a gente deveria pensar um pouquinho mais também em respeitarmos essas, entre aspas, falar bem aspas, escolhas, né? Por quê? Por que não? Por que tem que ser uma só maneira de ser e de estar no mundo, que tem que ser a correta? E pensarmos um pouquinho mais o quanto que isso gera de sofrimento. A gente precisa de tempo para ouvir o outro, para ouvir o sofrimento do outro, para ter uma escuta que seja mais qualificada e para pensarmos que enquanto essas opressões existirem de raça, de classe, de gênero, certo? A sociedade, de maneira geral, ela não consegue avançar em termos de humanização, né? Sermos mais humanos, de pensarmos que enquanto existem pessoas que morrem, seja por LGBTfobia, seja pela questão do machismo, que é claro, ele é inerente a isso, seja pelo preconceito que nós temos em relação às pessoas que têm transtornos mentais, será que nós vamos avançar como sociedade, como uma sociedade que pensa no comum, como uma sociedade que pensa que enquanto existem pessoas passando fome, que enquanto existem pessoas que não são aceitas socialmente, enquanto a gente vira o rosto e diz que essas pessoas não existem ou não devem existir, nós não vamos conseguir avançar nem no nosso processo de humanização, né? E de escuta do outro, de estar com o outro, de olhar no olho do outro, coisa que a gente está tendo um pouco de dificuldade em relação à pandemia, mas de estarmos efetivamente com, e de sabermos que na sociedade, certo, a gente pode aceitar, e nós temos que aceitar essas múltiplas formas de estar. Né? Sociedade é isso, viver em sociedade é isso, certo? E principalmente de saber acolher, de ouvir, de estar junto, e não de achar que é mimimi, que LGBTfobia não existe, que racismo não existe, que machismo não existe. Eles existem, basta ver o quanto produzem de sofrimento em nós. Tá? É algo que eu fiquei pensando enquanto você estava comentando era sobre a questão de que eu falei aqui do machismo e a gente olha muito para fora desse problema, né? No sentido de olhar para o que estão fazendo conosco enquanto comunidade LGBT,
Mas eu acho importante eu frisar também que o machismo, ele está dentro da nossa comunidade também, está muito dentro da nossa comunidade também. A comunidade LGBT, ela é muito machista, assim. E não só também no sentido de relação interpessoal, rola muito machismo de homens gays com mulheres lésbicas, por exemplo, mas não é meu foco aqui no que eu vou comentar. O que eu queria dizer é sobre a internalização que a gente vive a partir da nossa socialização dentro de uma sociedade patriarcal. Então, a gente vai crescendo, né, internalizando cada um dessas maneiras corretas de existir no mundo, e esse acolhimento que é tão necessário para criar essa rede de suporte e proteção se torna cada vez mais difícil, porque, de novo, vai bater na meritocracia, então você é responsável pelo seu fracasso, mas vai criando também um sentimento de que, como você não corresponde às expectativas dos seus pais, você não corresponde às expectativas dos seus professores, você vai se sentindo cada vez mais deslocado, se sentindo errado, e cada vez mais você vai percebendo que não tem conserto. A desesperança é muito grande, e quando a desesperança aparece, o suicídio está logo ali, porque é como se a possibilidade de enxergar uma alternativa para o que você está vivendo se torna algo muito difícil de alcançar. Porque para onde você olha, você só vê sofrimento. E aí o sofrimento parece que é a última estação, que não tem nada depois daquilo. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a vida tem altos e baixos. Não estou dizendo aqui que é para a gente ser feliz o tempo todo. A gente sabe que a tristeza é uma parte importante da vida. A gente só saberia o que a alegria é por causa da tristeza. A gente tem esses momentos. O problema que está acontecendo aqui é que na nossa sociedade, no modo como a nossa sociedade está organizada, não só não dá para ser feliz o tempo todo, porque é impossível, como a maior parte das pessoas está sofrendo a maior parte do tempo. E aí o resultado desse cálculo é péssimo, porque o que a gente tem é uma situação onde está todo mundo com medo de sofrer. A gente não pode, de maneira alguma, vivenciar a tristeza. Tem uma ditadura da felicidade acontecendo, né? Isso é muito potencializado com as redes sociais, é muito potencializado pela publicidade, pelo marketing, pela propaganda, pelas grandes hegemonias culturais no cinema também, óbvio. Então, querendo vender felicidade para a gente, felicidade é algo que não se compra. Mas quando eu volto para a população LGBT e eu penso nesse medo do sofrimento, eu penso que o resultado disso é catastrófico, porque basta ser LGBT e o sofrimento vai ser um resultado que está logo ali. É muito difícil você ser LGBT e você escapar desse sofrimento. Ele vai se manifestar ali de alguma forma. E isso vai sendo atravessado por várias outras questões, como o racismo, por exemplo. E aí, como que a gente alcança essas pessoas que estão sofrendo se elas estão se cobrando estarem felizes o tempo todo, porque se elas não estiverem, a culpa é delas. Nunca da sociedade, é tudo muito individualizado. E algo que eu percebo muito, conversando com alguns amigos, é sobre essa sensação que a gente vai vivendo de que a gente tem que compensar alguma coisa. Então a gente vai se esforçando de maneira obsessiva e desproporcional nas coisas que faz. Então quer ser muito bom na escola, quer ser muito bom no serviço, quer ter sempre o melhor tudo para estar compensando o fato de não ter um conserto, entre aspas. E isso vai gerando uma carga mental que é muito cansativa, que ela não consegue ser carregada por muito tempo. Chega uma hora que essas pessoas elas vão quebrar. E aí, quando elas quebram, o que deveria dar suporte, né, o que deveria segurar essas pessoas para elas não caírem, são os fatores de proteção. E aí, quando eu olho para os fatores de proteção voltados para essas pessoas LGBTs em específico, a gente tem uma complicação muito grande. Porque, por exemplo, um dos fatores que eu queria começar aqui para conversar é sobre o apoio da família, de amigos e de outros relacionamentos significativos. Como é que a gente vai pensar no apoio familiar como um fator de proteção concomitante à LGBTfobia, quando a realidade é que a esmagadora maioria dos jovens LGBT estão sendo expulsos de casa, 90% da população trans e travesti está se prostituindo para sobreviver. E aí, quando essas pessoas quebram esse fator de proteção,
para onde ele vai? Ele evapora. E aí, queria começar com esse, do apoio familiar, para você trazer um ponto de vista sobre por que é tão importante a gente encontrar nesse espaço que é o primeiro espaço de socialização, né? Você vem para o mundo, o primeiro lugar que você tem é a sua família. E aí, o que acontece quando você chega nesse lugar onde o sofrimento parece que é infinito e permanente, e aí essas pessoas que deveriam ser as que mais deveriam te proteger dão as costas para você, te agridem, te expulsam de casa, chegam a verbalizar coisas horríveis, verbalizar que preferiam que você estivesse morto. Como é que a gente pensa a prevenção do suicídio considerando esses elementos dentro das famílias? Bem, a família, com certeza, ela é um fator de proteção, como você mesmo falou. E nós sabemos o quanto que é complicado uma pessoa, né, LGBT, QI+, e tudo, né, seja de uma orientação sexual, de uma... que seja fora da heteronormatividade, isso é. O quanto que essas pessoas podem sofrer tendo todo esse preconceito, todo esse estigma vindo da própria família. E aí nós temos alguns caminhos, certo? O que pode ser feito em relação a isso para mudar toda uma questão que é social, política, né, que vem do nosso sistema? Eu penso que um primeiro passo é fazer o que a gente já está fazendo aqui, certo? É conversando sobre isso, é expondo isso, é você dizendo o quanto que isso existe, né? Considerando a população, as pessoas LGBTQI+, isso é fato, né? A gente sabe que isso existe, nós sabemos que é difícil encontrarmos alguém que tenha apoio da família, que sejam aceitos na família. E como que a gente consegue dar um passo à frente? Então, primeiro, falando sobre isso, falando sobre esse sofrimento, conversando com esses familiares também, certo? E criando principalmente redes de proteção, coletivos, certo? Redes de proteção dentro da própria população LGBT. Com isso você fala assim, bem, mas aí nós vamos criando nichos, guetos. Sim, mas também podem ser criados, ou melhor, podem ser criadas redes de proteção, certo? Se é isso que nós temos, se é isso que nós podemos construir, então vamos construir essas redes de apoio entre nós para que a gente possa se fortalecer e que a gente possa voltar o olhar para a sociedade e tentarmos, de alguma forma, ver outras medidas que possam atingir a sociedade de maneira geral. Mas em termos de autoconfiança, de nos sentirmos aceitos, né, das pessoas se sentirem aceitas, é importante que a gente busque redes de afeto, certo? Redes que possam nos ligar, que possam fazer com que a gente se fortaleça também, né? Para poder irmos para fora e buscarmos, através de políticas públicas, participação em coletivos, certo? De participação de lives, de participação de movimentos sociais, que possam também dar visibilidade, não só à alegria, mas também à tristeza, as duas, certo? Eu penso que a alegria e tristeza, de mostrar o que tem de potencial, também tem que mostrar o que essa sociedade traz de sofrimento. Tá? Então, vamos primeiro nos fortalecer, buscarmos ser um pouquinho mais autoconfiantes, melhorarmos a autoestima, certo? Com os iguais, com aqueles que nos fortalecem, com aqueles que podem nos ouvir. Aí vem a importância da comunidade LGBTQI+, de poder também estar atentos a essa dor, né? De poder ter uma escuta mais atenta e sem julgar o outro, para que essas redes de apoio possam existir, já que dentro da família, essa rede de apoio é praticamente inexistente, né? Feliz de quem tem o apoio da família, vamos dizer assim, feliz entre aspas, tá? E tem toda essa questão também da gente se mostrar sempre feliz, sempre produtivo. É bom também dar uma quebrada nisso, né? Então vamos falar de dores, vamos falar de improdutividade, vamos falar do que a gente não faz, do que é tão bom fazer, que é descansar, dormir, né? Porque a gente só fala do que a gente pretende fazer, dos nossos projetos, disso, daquilo, mas ninguém fala, bem, eu posso tirar um dia para não fazer nada,
né? Sim, para descansar, sim, certo? Ou para estar com alguém simplesmente. Tá? Ou seja, para a gente desmistificando essa ideia de que para ser estar no mundo tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre produtivo. Não, nós ficamos doentes, né? Adoecemos, sofremos uma série de preconceitos e tudo. E o que podemos fazer inicialmente? Inicialmente é isso, é conversando sobre isso, é falando das dores e criando redes de apoio dentro da comunidade LGBTQI+, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais, que a gente possa buscar outras atitudes, projetos, comportamentos que atinjam a maioria, né, que atinjam uma parte da sociedade. Sério, um pouquinho de cada vez, sem pensar tão grande que a gente vai mudar o mundo. Não, a gente talvez não mude o mundo logo agora, mas a gente pode, entre nós, nos fortalecermos sim, certo? Tendo um olhar mais cuidadoso, menos machista, menos LGBTfóbico, menos meritocrático, né, para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas com as quais a gente se identifica. Algo que estava aqui elaborando era sobre como a gente começou falando sobre a individualização de um problema coletivo. E aí você sugeriu a criação de uma rede de suporte entre pessoas LGBTs mesmo na ausência de um apoio familiar. E aí algo que eu acredito que é importante que seja frisado dentro dessa lógica é que se você que está assistindo essa live é uma pessoa LGBT e você é aceito pela sua família, você não se importa com o que a igreja está dizendo da gente, e se você já tem um emprego estável, e você tem um companheiro, uma companheira, enfim, você está vivendo uma vida estável, a LGBTfobia já não te atinge mais tanto, a sua luta não pode parar por aí. Porque certamente existem outros jovens LGBTs que vão precisar da sua ajuda, que vão precisar que você seja um espaço seguro de desabafo. E eu acho que é um potencial muito grande para a gente simplesmente desperdiçar e ficar se fechando dentro das nossas próprias bolhas e vivendo como se o mundo não estivesse desmoronando e como se a gente não tivesse 800 mil suicídios acontecendo por ano. Então, o nosso senso de comunidade, a nossa comunhão, acho que é um dos nossos maiores trunfos. Acho que só sobrevivemos até hoje por causa da nossa união. E acho que pensar a prevenção do suicídio na comunidade LGBT, ela tem que passar por esse senso de comunidade e de suporte mútuo um para os outros, porque geralmente é isso mesmo que acontece, né? A gente vai entrando ali na adolescência, vai percebendo que não vai conseguir muito suporte em qualquer lugar que não seja um lugar com pessoas parecidas com você. E, para mim, eu acredito que uma das grandes dificuldades de se chegar nesse lugar do olhar e perceber, existem pessoas iguais a mim, vou procurar suporte nessas pessoas. Para mim, uma das maiores dificuldades que existem em torno disso é a questão da crença, a questão da religião. Porque o que a gente vai perceber, né, a gente vive num país em que a maioria é cristã, o que a gente vai perceber é um julgamento muito grande, tanto na questão da LGBTfobia quanto na questão do suicídio, inclusive. Então, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de ver esses jovens se sentindo à vontade para se integrar numa comunidade, procurar ajuda, porque eles crescem ouvindo que todas as pessoas iguais a ele vão para o inferno. Ou seja, ele vai crescendo, percebendo que ele vai sofrer enquanto vivo e permanentemente depois de morto. Isso cria, de novo, aquela sensação de que o sofrimento é interminável e que a desesperança é a única coisa que tem. E a gente tem que criar um senso de urgência, acredito eu, para mostrar para essas pessoas que não, que existe um lugar depois do sofrimento, que existe uma alternativa para isso tudo e que a gente pode construir essa alternativa junto. Só que vai ter um impedimento religioso muito grande. E aí eu não estou falando isso no sentido de instituição, de igreja instituição, até porque essa raiz religiosa cristã em torno do preconceito contra a população LGBT e do estigma no suicídio, dizendo que pessoas que falecem por suicídio vão para o inferno, não é um negócio que existe só dentro de comunidades cristãs.
Isso é um negócio que vai praticamente infectar o nosso imaginário, porque é como a gente é socializado. Então, vai ter gente que vai estar, sei lá, dentro de um centro de umbanda e que vai acreditar que quem vem a óbito por suicídio vai sofrer eternamente depois da morte. Vai ter gente dentro de um centro de candomblé que vai ser LGBT-fóbico. Essas pessoas não estão imunes a reproduzirem esse tipo de coisa. Então, não é como se eu estivesse essencializando isso à comunidade cristã. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque uma das frases que aparece bastante também é a do a pessoa não tem Deus no coração, tem que orar mais. Então tá pensando em suicídio, isso daí é o diabo que tá falando na sua cabeça. Isso é um julgamento tão horrível, é uma situação em que a pessoa é como se a dor dela não fosse nem dela, ela não passa a não ter nem direito de sentir o que ela está sentindo. E isso é um nível de desprezo que é tão cruel, que impede uma elaboração saudável do que aquela pessoa está passando, que eu acredito que a igreja, a igreja não, a crença religiosa, que é um fator de proteção, que ela pode proporcionar essa comunidade, esse senso de, olha, tem outras pessoas que acreditam na mesma coisa que eu e tudo mais, porque efetivamente esses espaços religiosos eles prestam suporte em situações difíceis, como o luto, por exemplo, a igreja presta um suporte muito grande às famílias, mas aí quando a gente olha para a questão do suicídio, a gente tem um problema muito grande. E quando é o suicídio dentro da população LGBT, surgem mil e uma mentiras, ideias distorcidas do que o problema significa. E eu queria saber do seu ponto de vista como que a gente pode pensar a prevenção considerando o fator religioso como uma parte do problema também. Olha só, você estava falando aí e eu estava pensando uma série de coisas. Primeiro, a questão de representatividade. Em algum momento você falou aí e eu me lembrei da questão da representatividade, certo? Talvez aí eu vou chegar lá na questão religiosa também. O quanto que a gente precisa lutar, batalhar para essa questão de representatividade, do público LGBT, da população LGBT, se ver também em espaços que sejam socialmente relevantes, considerados também. Tá? Por quê? Porque isso fortalece as pessoas. Tá? E aí eu vou complementar falando sobre uma entrevista que eu vi ontem à noite de uma jovem, de uma mulher trans do candomblé, lá da Bahia, com um filho que ela adotou e tudo, e o quanto que ela falava sobre essa questão, tanto da religião, quanto da questão da representatividade, certo? Dela como mulher trans, estar dentro do candomblé e ser representada como mulher trans, que faz parte de uma religião afro também, certo? E por isso que você foi falando e eu fui me lembrando dela. Então, olha que legal que é quando as pessoas passam a ser vistas, né, e se identificam com pessoas que estão bem, que estão legal também. Porque isso fortalece. Né? Quando você vê alguém que é socialmente relevante, que fala e que se preocupa e que está junto com as pessoas LGBTQI+, isso fortalece, certo? E, ao mesmo tempo, vem a questão de nós passarmos também a ver outras pessoas que fazem parte de instituições religiosas e que apoiam a comunidade LGBTQI+. Vamos falar dessas pessoas também. Vamos trazer essas pessoas. Essas pessoas existem. Né? E talvez a gente viva numa sociedade que não vai dar visibilidade para essas pessoas. Da mesma forma, a gente tem até, vamos dizer, N profissionais por aí que são LGBT-fóbicos. A gente tem psicólogos que até há pouco tempo pregavam a cura gay. Isso ainda não tem psicólogos que pensam dessa forma. Vamos falar e vamos dar visibilidade para aquelas pessoas que trabalham legal, para aquelas pessoas que consideram, certo, a população LGBTQI+, como pertencente à nossa sociedade. Sejam essas pessoas de religião que for, de grupo que for, de coletivo que for, né? Mas vamos falar delas e vamos estar com essas pessoas também.
porque essas pessoas elas podem também precisar de apoio, porque imagina o que é você estar dentro de uma comunidade religiosa e apoiar a comunidade LGBTQI+. Certo? Sim, por quê? Porque a religião ainda é uma instituição social que é LGBTQ-fóbica. Né? Assim como a escola também é, assim como as empresas são, certo? Assim como o Estado também pode ser. Mas existem pessoas que pensam diferente. Certo? Então, vamos estar com essas pessoas, vamos nos fortalecer estando com essas pessoas também. Tá? Para que isso fortaleça a causa, para que isso fortaleça a militância e que isso diminua o sofrimento. Porque uma pessoa se apoiando na outra, a gente consegue construir algo muito maior e atingir um número muito maior, certo? De pessoas, da sociedade de maneira geral, porque nós fazemos parte dela. Né? Nós somos a sociedade também. Então, parece que a gente fala a sociedade como se fosse algo tão distante de nós. Então, nós somos também a sociedade, fazemos parte dela, estamos nela. Tá? E a gente pode, sim, nos unirmos para nos fortalecermos com pessoas com as quais nós nos identificamos. Certo? Então, eu penso que, primeiro, a gente lutar muito por representatividade, certo? Por representatividade das pessoas que fazem parte do grupo LGBTQI+, por pessoas que... Eu não gosto do termo simpatizante, né? Mas de pessoas que são humanas, que conseguem respeitar, ver a diferença, certo? E que estejam abertas para acolher qualquer diferença, né? Porque a diferença que é humana, né? A gente precisa focar nisso. O humano não é o igual, o humano é também a diferença. E estarmos juntos com outras pessoas que possam nos fortalecer, para a gente criar toda essa rede de apoio, para nos fortalecermos, para a gente poder dar um passo a mais. Isso é quando eu não estou legal, quem que eu posso procurar para me ouvir? Certo? Porque talvez pode ser no terreiro de Umbanda, de Candomblé, em uma instituição religiosa que possa ter alguém, sim, que vá ouvir. Certo? E sem esse preconceito, sem esse estigma de chegar e falar que você vai para o inferno, você não está legal. Isso a pessoa, além de tirar a própria vida, ainda depois ainda tem um monte de gente que vai pensar que essa pessoa foi para o inferno. Né? Aí vem toda uma carga de sofrimento também para essas pessoas. Tá? E para todas as pessoas que também são estigmatizadas, certo? E que são mal vistas socialmente. Eu vou começar a ver as Tem uma perguntas aqui. pergunta aqui no chat, né? Tem várias aqui. E a Tem. gente já chegou em 1 hora, aí vamos começar a responder aqui. Eu leio as Legal. perguntas, aí eu respondo, depois você responde, e Certo. aí a gente vai partindo. A Tatiana perguntou qual o impacto do isolamento social no sofrimento mental e suicídio da população LGBT. Em termos numéricos, ainda não dá para a gente aferir qual é o impacto da pandemia nas taxas de suicídio como um todo, porque isso tem variado regionalmente aqui no Brasil. Recentemente eu escutei um podcast com o José Manuel Bertolotti, que é acho que é a maior referência sobre suicidologia no Brasil, e quiçá no mundo, e pelo que ele está analisando, isso está variando muito regionalmente. Então, no Mato Grosso, por exemplo, os casos explodiram. Aqui na região sudeste, os casos têm diminuído. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de olhar para esses números para não achar que o estresse social não está fazendo diferença, porque está. Né? A gente teve um aumento no número de ligações para o 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida. Então, eu diria que a ansiedade na população está aumentando e a questão do suicídio ela é um pouco mais complexa, porque como a gente viveu um período de quarentena, as pessoas podem ter tido menos acesso a métodos, por exemplo, por estarem em casa. E isso tudo tem que entrar no meio do cálculo. Eu diria que o maior impacto é justamente essa questão da comunidade, dessa diferença que era você estar cercado de pessoas iguais a você, que pensam da mesma forma que você, ou até diferentes, mas amigos LGBTs, para você não se sentir tão sozinho, e esse sentimento de solidão é muito perigoso dentro da quarentena. Então, eu diria que o maior impacto é esse distanciamento que a gente vem tendo, que às vezes não é suprido da mesma forma de maneira virtual, né?
Você quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Queria só acrescentar a questão da subnotificação, né, nos documentos que são públicos, que vão pautar as políticas públicas. A gente sabe que existe uma subnotificação em relação às pessoas que são LGBTQI+, e que tiram a própria vida. Por quê? Porque não entra em atestado de óbito, em documentos oficiais, qual a orientação sexual, a identidade de gênero daquela pessoa, certo? Para a gente poder analisar melhor aquela situação, para que a gente tenha números que sejam mais coerentes com a nossa realidade, certo? Porque a gente não pode esquecer que ainda existe a subnotificação também. Não existe, por enquanto, nada, né? Aliás, em termos de políticas públicas, isso vem cada vez, né, vem escasseando, vem se tornando cada vez mais escassas. E por isso a gente tem que estar atento também em relação às políticas públicas para cobrar dos nossos governantes e tudo, e para participarmos também de políticas públicas, de implementação de políticas públicas, para que essas pesquisas existam e deem visibilidade ao sofrimento, certo? Às mortes, aos transtornos mentais, porque passam, certo? Vários grupos da nossa sociedade, especificamente o grupo LGBTQI+. Você falou de política pública, eu queria ressaltar aqui que a nossa primeira diretriz nacional de prevenção ao suicídio e lesões autoprovocadas, ela foi decretada em 2005, acho que foi 2005, durante o governo Lula, e o primeiro plano nacional de prevenção ao suicídio e lesões autoprovocadas, ele foi decretado ano passado. Então tem uma distância enorme entre uma coisa e outra, e que foi fruto de uma luta muito grande pós-reforma manicomial. Então, sobre a notificação é muito importante isso que a Giovana falou, porque não dá para a gente não consegue, é como se estivesse no escuro com uma vela, e a gente vê o pouquinho que está ao nosso redor e a gente não tem nem dimensão do que realmente está acontecendo. A gente tem algumas organizações como o Grupo Gay da Bahia, que faz alguns levantamentos baseados em notícias e tudo mais, mas nem tudo é noticiado, então ainda assim vão ser estatísticas que não vão ter uma correspondência material muito grande com o que a gente encontra na realidade. Então, teve uma pergunta sobre números, né, aumento de número da população LGBT vindo a óbito por suicídio na pandemia e tudo mais, isso a gente não consegue responder justamente por isso, porque nada consta na certidão de óbito, então não dá para a gente montar gráficos, criar cálculos em cima disso, e se a gente não tem número, a gente não tem política pública. Se a gente não sabe a quantidade do que está acontecendo, a gente não tem ação política para resolver o problema. E aí eu enfatizo aqui que isso é um projeto, isso não é um mero descuido de, nossa, esquecemos de fazer essas pesquisas, esquecemos de incluir tal coisa numa certidão de óbito. Isso é controle social através da morte, né? Nesse caso, através do suicídio. Então, se a gente for pautar prevenção ao suicídio pensando na política pública, a gente tem que pensar numa institucionalidade que não seja LGBT-fóbica. E só para complementar essa questão também, eu fico pensando aqui na quantidade, e aí talvez eu já vou complementar com essa pergunta que a Tatiana fez, do impacto do isolamento social no sofrimento mental e suicídio. A gente não pode esquecer da quantidade de crianças e de jovens que estão sem ir à escola, né? Claro que as escolas que precisam seguir todo um protocolo de biossegurança, não digo que sou a favor da volta às aulas, não, certo? Mas nós não podemos esquecer dessas crianças e jovens que estão em casa e que muitas vezes sofrem violência doméstica, certo? E que não tem agora, talvez, alguém para procurar. Se antes tinha uma professora da escola, se antes tinha alguém da escola para ficar atento, né? Se essa criança chegava machucada, se o jovem chega machucado na escola. Agora nós não temos esse controle, né, por meio da escola. Tá? E essas crianças estão cada vez mais isoladas, esses jovens. E imagina o que é para um jovem, né, homossexual, bissexual, estar dentro de casa e não poder ir a outros locais e falar sobre o que está acontecendo dentro de casa. Por isso a gente deixa o número também do 188, para não esquecer, quem tiver necessidade, ligar para esse número, que é o número do CVV, que agora é nacional. Tá? Então, olha como que isso aumenta o sofrimento mental
de jovens e crianças que vivem em isolamento hoje, principalmente jovens e crianças LGBTQI+, certo? Que não podem procurar outras pessoas e que não podem, né, falar, conversar, serem acolhidos no sofrimento deles, certo? Fazer um adendo de que o CVV também atende por chat e por e-mail. Então, se você estiver constrangido em ter que fazer uma ligação, você também pode ser atendido via chat só digitando, que vai ter um voluntário treinado para te ler e conversar com você. Tem uma pergunta aqui que é se existe uma letra específica da sigla LGBT que tem mais risco. Não sei dizer profundamente se tem um grupo específico dentro da comunidade, mas eu diria que a população trans é a que está mais vulnerável por uma série de fatores, né? Como baixa acessibilidade no mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, baixo nível de escolaridade e desemprego é um fator de risco. E como 90% da população trans é expulsa de casa e se prostitui para sobreviver, eu acho que a gente dá para não criar um raciocínio de causa e consequência aqui, né? De novo, o suicídio é um fenômeno multifatorial e tudo mais. Mas diria que a gente tem que ter a delicadeza de olhar para a comunidade LGBT e ter um pouquinho mais de sensibilidade com o T da sigla, né? Porque a grande parte dos debates, infelizmente, acontecem no G, 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 e aí o resto das letras que se exploda, né? A gente tem... existem alguns estudos mensurando suicídio entre homens trans, por exemplo, tentativas entre mulheres lésbicas, né? O número de tentativas nas mulheres como um todo é muito maior do que nos homens, mas, de novo, subnotificação. Então é muito difícil a gente traçar qualquer estatística que seja muito precisa sobre isso. E só para complementar, antes da pergunta da Elaine sobre essa questão se existe alguma letra, né? Realmente são os e as transexuais que têm um índice mais alto de suicídio, de tentativa de suicídio, por questões que a gente também já discutiu aqui. Mas antes o Mitz pergunta a questão do entendimento cristão de que quem se mata vai para o inferno acaba contribuindo para o problema, né? Com certeza. Isso contribui para a dor das pessoas, contribui para dificultar políticas públicas efetivas. E eu penso que já é hora da gente pensar no seguinte: o quanto que as minhas crenças produzem de sofrimento no outro, certo? Então, assim, eu posso ter a minha crença, eu acredito, seja lá no que for, mas isso faz alguém sofrer? Né? Isso faz uma pessoa ao meu lado sofrer? Isso faz um grupo específico sofrer? Né? Isso faz com que outras pessoas sofram? Isso o quanto que eu estou contribuindo com a minha crença para produzir sofrimento mental, para vulnerabilizar pessoas, porque eu digo que não existem grupos que são vulneráveis, existem grupos que são vulnerabilizados por uma série de questões sociais, políticas, econômicas que a gente já discutiu aqui. Isso para a gente voltar a olhar um pouquinho para nós e pensarmos, certo, eu tenho crenças, sejam elas religiosas, políticas, certo? O quanto que isso produz de sofrimento. E talvez aí a gente possa se preocupar um pouquinho mais de nos inserirmos em sociedade, né? Uma sociedade que vive para o comum e que vive a partir do bem-estar do outro, de produzir menos sofrimentos, menos opressão. Tá? Então, que eu tenha a minha crença, mas que eu pense nas consequências que ela produz socialmente. Tá? Eu acho que se a sua crença ela machuca outras pessoas, acho que você precisa de uma outra crença. Perguntaram aqui se todo suicídio pode ser evitado. Então, tem uma questão um pouco complicada quando a gente pensa nisso, porque existe uma confusão entre prevenir o suicídio e prever o suicídio. Essas coisas são diferentes. Né? Então, quem estuda, enfim, o campo da psicologia e da psiquiatria, o esforço que está acontecendo por parte dos envolvidos na prevenção não é zerar a taxa de suicídio. Seria incrível se conseguíssemos isso, mas isso é um objetivo distante. Se existe sociedade, existe cultura, existe suicídio. Né? Quando a gente pega os documentos antigos como a Bíblia ou os tomos de Gilgamesh, existe suicídio nas sociedades mais antigas. O que tem que acontecer é da gente entender que o problema não é
de novo, uma tragédia isolada que aconteceu ali. Não, ele é produzido coletivamente. Já existiram estudos na Organização Mundial da Saúde correlacionando óbitos por suicídio com transtornos mentais. Inclusive, é desse estudo que veio aquela máxima, 90 e tantos por cento dos suicídios eram relacionados a casos de depressão. Hoje em dia, com um pouco mais de avanço dentro desses estudos, existe uma consideração um pouco maior pelo componente social, da gente entender que não dá para colocar tudo na conta de uma depressão. Nem sempre é assim. Né? Inclusive, esse estudo de onde saiu essa estatística, que foi conduzido pelo José Manuel Bertolotti, ele tinha acesso a uma metodologia muito específica, não dá para a gente pegar o resultado dessa pesquisa e sair jogando para tudo, tem que ter cuidado. Mas, no geral, todo suicídio pode ser evitado. Simplesmente responder sim pode acabar criando um sentimento de culpa em familiares enlutados e em pessoas que tenham perdido alguém para o suicídio. Pode acabar criando nessas pessoas o sentimento do então, foi porque eu não fiz alguma coisa, foi porque eu não percebi. Então, quem quer se matar não avisa. Isso é uma mentira. Muitas pessoas dão muitos sinais. No entanto, algumas pessoas não dão sinais. E a gente não pode olhar para esses casos e ficar procurando respostas, porque isso vai conduzir ao sofrimento, porque os que ficam, eles não vão ter respostas de nada, e não é o nosso papel aqui ficar procurando essas razões. A gente tem que tentar evitar os futuros, né, os que podem vir a acontecer. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com essa questão de todo pode ser evitado. A gente pode evitar. Não me arrisco a dizer que todos a gente pode evitar, por causa dessa questão da gente ter uma sensibilidade com as pessoas que ficam, da gente entender que não é tudo preto e branco, que existe uma escala de cinza no meio desse problema, que tem sim gente que um dia está incrível e no outro dia a pessoa cometeu suicídio, e muitas vezes a gente não vai saber nunca o que aconteceu, o que se passou na cabeça daquela pessoa. E falar de prevenção ao suicídio não é sobre tentar entender por que todos os suicídios acontecem, encontrar respostas definitivas e soluções finais. Não é sobre isso. Tá? Então, a gente pode evitar grande parte do estrago, sim. Existe uma solução, sim. E acho que o que a gente está fazendo aqui já é um grande primeiro passo. E eu, só para completar, você estava comentando sobre a questão da depressão, né? Porque durante muito tempo, essa questão do transtorno mental esteve associado ao suicídio. A gente sabe que hoje o suicídio é multifatorial. E aí você diz assim, bem, antes a gente buscava uma causa achando que a pessoa deprimida, né, poderia ter mais tendência a tirar a própria vida, certo, mas também tem outros fatores envolvidos nisso. E aí a gente percebe o quanto de social também que tem na depressão. E o quanto de social que tem no suicídio, na prevenção do suicídio, certo? Então, não é só uma questão individual. Você trouxe também a questão dos enlutados por suicídio, né? O quanto que pode ficar de culpa nessas pessoas, o quanto que pode ficar que é o que a gente ouve muito, as pessoas querem saber o porquê, querem ter um motivo e não vão ter, e não conseguem ter, certo? E não é para ter, porque isso também impede que essas pessoas avancem no processo de luto delas. Descobrir o porquê que uma pessoa se matou, o porquê, não nos faz avançar nos nossos processos, né, sociais, nos nossos processos de viver o luto, nos nossos processos de criarmos políticas públicas, certo? Que sejam práticas sociais, que sejam mais inclusivas também, né? Que sejam mais acolhedoras, que sejam mais voltadas também para o social, para o comum. Tá? Então, só buscar culpa, só buscar o que poderia ter sido feito, bem, vamos ver o que pode ser feito daqui para frente. Né? O que nós podemos fazer juntos, certo? É isso. A Regina perguntou aqui, na sua opinião, é importante ensinar na escola sobre as várias orientações sexuais que existem? Se sim, a partir de que ano de escolaridade? Jogaram um pepino agora em cima de mim. É um vespeiro que eu vou ter que mexer aqui.
Não, eu não sei se a palavra explícita seria falar sobre as várias orientações sexuais que existem. Eu acho que a gente tem que pensar, conversar sobre gênero nas escolas, as pessoas entendem como se isso fosse um bicho de sete cabeças, quando definitivamente não é. Primeiro de tudo, as pessoas são ensinadas a odiarem. Então, a LGBTfobia ela não está dada, ela não está posta, ela não é natural. A gente tem que entender isso para entender o quanto a gente precisa de uma intervenção dentro da nossa educação. Então, se eu acho que deve se ensinar isso, sim, porque isso faz parte de pensar uma política pública de prevenção. Acho que a visão medicalizada faz com que a gente pense que a prevenção tem que se dar somente na área da saúde. E não, por ser um fenômeno multifatorial, a prevenção tem que ser multidisciplinar. Então, ela tem que envolver a mídia, tem que envolver a área de segurança e tem que envolver a área da educação, sim. E isso passa por formação continuada dos professores, isso passa por uma reeducação do que a gente, reeducação não, uma redefinição do que a gente entende pelo espaço escolar. Falo isso como professor também, e do que a gente do que a gente recebe na escola, porque esses alunos LGBTs, eles estão aí, eles estão sofrendo, eles estão se matando, e se a gente não faz nada, se a gente cruza os braços e simplesmente se rende a um conservadorismo que vai dizer que isso é um assunto privado e que cada pai tem que escolher como vai criar seus filhos no que diz respeito a isso, a gente vai estar individualizando um problema de novo e não vai ter consideração por todo o resto. Acho que é isso, gente. A nossa live já está. Aí só um complemento. Eu penso que ao invés de a gente pensar em ensinar, nós podemos pensar em não silenciar essas questões dentro da escola, tá? Em deixar que essas questões venham à tona e que isso possa ser discutido com seriedade dentro das escolas. Totalmente. Até porque, como eu disse, esses alunos estão aí, gente. A gente não vai. O professor não precisa ensinar que existe viado e sapatão, porque o aluno vai aprender isso. Vai ter um dentro da sala dele, vai ser um amigo dele, ou vai ser ele. Então, assim, vamos cair na real, por favor, e prestar suporte para essas pessoas, pelo menos. Enfim, gente, a live já está gigante. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que comentou, que fez perguntas. Agradecer a presença da Giovana, maravilhosa, tirou várias dúvidas que eu tinha aqui. Agradecer a todo mundo que esteve por trás também da organização disso aqui, agradecer ao Mitzael, o Gilberto, que está fazendo a transmissão, vocês são incríveis. Avisar que essa aqui é a primeira de várias outras lives que a gente pretende realizar. A próxima live que a gente quer realizar é sobre população PCD, LGBT, conversar um pouco sobre pessoas com deficiência e a comunidade LGBT e como que a gente pensa a política pública dentro desse recorte. Sigam as redes sociais do Livres, a gente está em todo lugar, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Se você quiser fazer parte do coletivo, é só entrar em contato com a gente por meio das nossas redes sociais, a gente está de coração aberto para vocês. Reforço, se você está assistindo isso e você tem algum amigo ou familiar que esteja passando por um momento difícil, ou se você é a pessoa que está passando por um momento difícil, o número do CVV é 188 e eles também atendem via chat e via e-mail. Vai ter um voluntário treinado para poder conversar com você, te acalmar. O CVV ele não pode ser a sua última instância. Você precisa procurar uma ajuda médica especializada depois disso, construir uma rede de apoio com as pessoas ao seu redor. Mas, no momento de desespero e pânico, você pode recorrer ao CVV, porque você não está sozinho, você não precisa lidar com esse problema sozinho. Temos mais algum aviso, Giovana? Acredito que não. Acho que é Queria dar só um isso. beijo no coração de vocês, mandar um beijo para todo mundo, agradecer Iô, Gilberto, Mitz e agradecer ao Coletivo Livres, tá? Que a gente continue juntos, promovendo cada vez mais e mais fala, né? Discussão a respeito de assuntos que podem incomodar um pouco, mas que são estritamente necessários para a vida em comum, tá? E vamos deixar um pedido aqui para quem está assistindo isso, falar sobre esse assunto todos os outros meses do ano. Não vamos deixar esse assunto preso aqui só em setembro, não. Vamos levar para todos os outros meses também,
porque se falar é a melhor solução, não vamos escolher a pior, não. Vamos acabar com esse silêncio. É isso, um beijo e até a próxima live, gente.